Há 12 anos a sua vinda aqui para os Estados Unidos. O que aconteceu que você falou, vou para os Estados Unidos? Então, eu trabalhava em um hospital, no interior da Bahia e como técnica de enfermagem, trabalhava no laboratório e na emergência. Sempre uma profissional, né? Sempre procurei fazer um trabalho de excelência. Só que no interior as coisas elas acontecem da seguinte forma: se você não é concursado, você só é contratado e o prefeito, o governador, sei lá, ganhou e você não votou, você não é aprovado para continuar no seu trabalho. E como eu fazia um trabalho de excelência, inclusive o meu plantão era um dos mais organizados, quando isso aconteceu, eu me senti muito frustrada. Eu me senti rejeitada, na verdade. E aí eu lembro que ali, quando a diretora do hospital disse, Verônica, você pode vir pegar suas coisas, você não trabalha mais aqui, eu sentei em frente à porta de emergência, tinha um banquinho de cimento, e eu sentei e falei assim, Deus, me leva para outro lugar. Me leva para uma outra nação onde eu possa trabalhar, fazer um trabalho de excelência e que eu não venha ser reconhecida pelo meu voto, que eu venha ser reconhecido pelo aquilo que eu faço. Se eu faço bem feito, eu tenho o direito de continuar trabalhando. Se eu não faço bem feito, eu tenho o direito de ser mandado embora. E Deus ouviu a minha oração ali. Isso era 1º de janeiro e dia 15 de maio do mesmo ano eu já estava aqui nos Estados Unidos. A partir dali, eu comecei a pesquisar e naquela época não era igual hoje que tem Instagram, que tem advogados, vídeos, não tinha nada disso, né, para a gente buscar informação. Então, eu não tinha computador, minha família é muito simples, a gente de uma família muito, né, vim do interior mesmo, bem, bem sofrida mesmo. Aí eu ia para a Lan House. Então, todo o dinheirinho que eu tinha, eu investia ali na Lan House, que era pagar para você ter acesso ao computador, à internet, e pesquisar. E aí eu comecei a pesquisar como vir para os Estados Unidos, como é que era e tal. E aí eu fui. Só que assim, eu já fui para o consulado, eu já fui para minha entrevista, tendo certeza que o visto era meu. Isso Sabe? aí Eu tem que ser sempre. confiante. Dali para cá eu sempre falo que tudo começa primeiramente na nossa mente. Porque quando eu cheguei lá, eu tinha certeza. E assim, detalhe, eu tinha 500, quando eu cheguei aqui, eu tinha R$ 500 na minha conta. Todo Caraca. mundo falava assim: ah, mas claro que você não vai conseguir um visto. É impossível. Só quem consegue visto é fulano, é quem nasceu em família tal, é quem tem sobrenome tal, você não vai conseguir. E eu falava assim: olha, Deus, só o Senhor pode dizer se eu vou ou se eu não vou. Se eu chegar lá e o meu visto for negado, eu vou ter certeza que não é para eu ir e eu vou ficar aqui. Mas se eu chegar lá e o meu visto for aprovado, eu tenho certeza que foi o Senhor que aprovou e eu vou. Isso, sem conhecer ninguém aqui, sem falar A de inglês. Caraca. E por que que você pensou assim, Estados Unidos? Você nunca pensou em outros países, assim? O que Não, aconteceu? cheguei a pensar, mas na minha cidade eu tinha uma amiga que a mãe dela tinha morado nos Estados Unidos, tinha morado na Inglaterra e em mais um outro lugar. E aí eu perguntei, e é isso ali? Me fala, eu quero sair daqui, eu pedi para Deus me levar para um outro lugar. Qual o país que eu devo ir? Qual o país que eu devo pedir para Deus? Ela falou assim: olha, já morei em tal, tal, tal lugar e eu falo com 100% de segurança para você. O melhor lugar para morar, para crescer na vida é os Estados Unidos. Foi isso que definiu. A partir dali eu falei: eu vou para os Estados Unidos. E aí eu, de fato, fui para São Paulo, minha irmã mora lá, meus irmãos, alguns moram em São Paulo. Fui para lá, passei esse período, o consulado era lá, então para ficar mais fácil para mim. E eu passava as madrugadas estudando, pesquisando, orando e buscando o Senhor e como é que eu observei cada detalhe, como que eu ia no consulado, que roupa que eu ia vestir, como é que eu ia me portar, o que que eu ia falar, e eu falava, Deus, eu não quero mentir, não quero chegar lá e ficar inventando uma história. Então, me ajuda, Senhor. Eu não sei, nunca tinha pisado no consulado, não conhecia ninguém, não sabia como é que procedia. O que eu via as informações ali na internet. E você acompanhava YouTubers também ou não? Porque hoje Não, tem muita não, galera fazendo. sim, hoje tem essa facilidade. Naquela época não tinha. Não tinha Facebook. Eu sou da época do Orkut. Eu também. Eu buscava em comunidades.
no Orkut, assim. Aí eu sempre perguntava, entrava em salas, em comunidades de pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos, e as pessoas falavam, ah, é muito difícil. Olha, não, é muito difícil, não. E aquela coisa. Só que eu sou o tipo de pessoa que não é o que os outros falam que vai mudar aquilo que eu penso, o que eu acredito, o que eu vou fazer, né? Eu sempre falo que não é o que os outros dizem, é o que os meus resultados dizem ao meu respeito. Então, se você está falando uma coisa, mas eu acho que não é aquilo, eu vou seguir a minha vida normal. É Então, isso assim, eu aí. estava aqui, saí aqui e estava tudo certo. Cada um com a sua opinião, e eu respeitava, nunca discuti com ninguém por causa disso, mas fui em frente. E aí eu fui, quando eu cheguei lá, eu cheguei no consulado, na minha entrevista, sentei, o cônsul me chamou e me fez apenas 5 perguntas. Verônica, você é casada? Verônica, você está indo para qual cidade? Quantos anos você tem? Você tem filhos? E que mais? Ah, você tem pai e mãe vivo? Eu respondi essas 5 perguntas. Ele falou assim para mim: agora o seu passaporte vai chegar na sua casa com visto, tá? Endereço tal. Gente, Caraca, foi fácil assim. olha, fala se isso não é uma coisa de Deus, porque eu pedi para não mentir. Eu não precisei mentir, porque todas essas perguntas eu não precisava mentir. Se fosse do Senhor, era para ser aprovado. Eu não sabia se eu ajoelhava ali, se eu orava, se eu pulava, se eu gritava, o que eu fazia. Mas eu mantive a pose. Mas assim, eu cheguei lá, literalmente, gente, não sei, sabe aquele Reels que as pessoas falam assim, quem vê, assim, quem pensa, quem vê pensa que tem dinheiro na conta, alguma coisa assim? Era mais ou menos aquilo. Postura, posição, né? Olhei no olho dele, assim, sabia que a autoridade naquele momento era dele, que ele podia negar ou aprovar, mas como pessoa, eu e ele não muda nada para Deus diante de Deus, porque Deus nos ama do mesmo jeito, independente de qualquer posição que nós temos, nós podemos ser autoridade aqui na Terra e sermos respeitados, mas no céu nós somos iguais. Iguais. E é muito bacana você falar sobre isso, né? Porque é uma mistura de muitas coisas. E eu também, minha família também é muito religiosa, e eu acredito que Deus vai direcionando a gente para vários caminhos, e às vezes, quando a gente se dá conta, a gente vê que tudo foi um plano de Deus para que a gente está vivendo isso, ou que a gente tenha Sim. passado por certas coisas até chegar onde a gente chegou. Então, eu acho que isso é muito Exatamente, bacana. cada pessoa, né? Tem pessoas que eu respeito e não acredita, e não, assim, mas para mim aquilo, porque assim, aos olhos humanos, aos olhos das pessoas que viviam ao meu redor, era impossível. Seria impossível, porque como que a pessoa vai entrar nos Estados Unidos com R$ 500 na conta, sem um cônsul te pedir nada? Eu cheguei só com os meus documentos ali e tal, e ele, não, de boa. Ele olhou pra minha cara, gostou da minha cara assim, não, tudo bem, tchau. E aí, era sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, eu já estava aqui nos Estados Unidos. Uma Caraca. semana depois, eu saí dali, comprei minha passagem, assim, pela fé, porque ele falou assim, vai demorar de 8 a 12 dias para chegar. Então, eu tinha uma semana. Se desse errado, eu ia ter que reagendar e tal, mas eu confiei. E nada, e não chegava esse negócio. Gente, eu não dormi mais. Aí virou aquela confusão, aquela alegria também, assim. Nossa, eu consegui. E foi, assim, um desafio para mim. Eu sou uma pessoa muito desafiadora. Eu sempre falo, gente, você quer entrar em problema, você entra num desafio comigo, porque Não, e eu imagino que você gosta de desafio porque você é empresária, né? Então, empresário tem que gostar de desafio, senão não vai então, pra assim, frente. exatamente. Então, eu não dormi mais aquela coisa aí, E assim, eu vim com uma malinha com, sei lá, 5 peças de roupas, com os benditos R$ 500 na conta, Caraca. sem conhecer Era ninguém, sem falar 500, ninguém. era 500 Reais! reais? Não Reais! era nem dólares. Não era nem. Não, tinha R$ 500 quando eu fui no consulado, esses R$ 500 eu troquei por dólar, que deu uma micharia também, porque na época o dólar Sério? estava 1,67, 1,59, que foi logo ali depois da crise de 2008. Então, um ano depois, estava assim, o dólar estava bem baixo, né? Mas foi o que eu tinha para aquele momento. E Caraca. aí eu pensei, eu já vim tudo com tudo estratégia na minha mente. Olha, se Deus permitiu eu ir, quando eu chegar lá, eu vou trabalhar no que tiver para trabalhar. Eu vou fazer o que tiver para fazer.
e eu vou fazer bem feito, tá? Só que aí eu vim, cheguei em Miami, né, pensa, e tudo tão programado do Senhor que eu cheguei em Miami quando quando eu fui passar na imigração, a mulher falou alguma coisa comigo, eu não sei, e aí eu fiquei estátua. Ela virou e falou assim: "Brasileira?" Aí ela falou em português. Eu falei: "Sim". "De onde?" Aí eu falei: "Ah, em das Artes", que era a casa da minha irmã que estava o endereço do visto, né, lá em São Paulo. Falou: "Sério? Em das Artes? Eu já morei lá, conheço a feirinha tal", e a gente começou a conversar. A gente falava em Sim, português? sim, era uma brasileira na imigração que tinha morado na cidade da cidade da minha irmã que eu estava vindo, conhecia a feira, conhecia as coisas da cidade que eu estava, e Foi aí ela Deus. começou conversando comigo. Eu falei: "Nossa, que legal", e tal, aquela feira maravilhosa, tem artesanato e tal. Ela falou assim: "Seja muito bem-vinda aos Estados Unidos".